Olá! Estaremos hoje abordando no webinário sobre o FD-RENF. Antes de começarmos a falar sobre esse assunto, gostaria de pedir a todos os participantes que se inscrevam no canal do YouTube da Lefisc, justamente para vocês poderem receber todo o nosso material de webinários, de cursos e principalmente alterações da legislação. Para tanto, vocês entrem no YouTube, cliquem, coloquem Lefisc ali e vocês se inscrevam ao canal e também anotem ali o aviso de notificação no sino, ok? Muito bem, o webinário de hoje, como eu falei, vamos abordar os aspectos inerentes à nova legislação, a nova obrigação acessória, que é a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações, que é o FD-RENF. E para esclarecer essas dúvidas acerca deste tema, nós estamos com a consultora da Lefisc aqui, a Marilene. Bom dia, Marilene. Bom dia a todos. Muito bem, Marilene. Você pode nos dizer o que é e qual o objetivo do FD-RENF? Sim. O FD-RENF, ele é uma obrigação acessória que faz parte do SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital. Ele foi instituído pela Instrução Normativa 1701 de 2017 e o objetivo dele, conjuntamente com o E-Social, com informações que serão informadas, enviadas ao E-Social, ao FD-RENF, é a substituição da GFIP, né, em relação à parte das contribuições previdenciárias, claro, tudo dentro do cronograma de obrigatoriedade. E também a substituição da DIRF, que é a declaração das informações no âmbito federal, das retenções no âmbito federal. E uma outra situação também que constará dentro da FD-RENF, uma outra informação, é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. As empresas que contribuem para a Previdência com base na receita bruta, elas farão a informação na IFD-RENF ao invés de fazer a informação no bloco P da IFD Contribuições. Então, ela vai substituir parte de algumas obrigações acessórias dentro do SPED. Certo. E como é que será efetuado o cumprimento desta obrigação acessória a um programa gerador? Essa é uma das grandes dúvidas, né? Porque as pessoas nos questionam na consultoria, porque dentro do SPED a gente está habituado a baixar um programa gerador, um programa validador e assinador. Já isso não acontece com a FD-RENF. A FD-RENF vai ser um arquivo eletrônico desenvolvido pela própria empresa, com base no layout disponibilizado lá no portal do SPED, mas não existe nenhum programa a ser baixado. Ele vai ser transmitido ao SPED a partir desse arquivo eletrônico gerado pela empresa, assinado digitalmente. Há uma previsão mais à frente de que se disponibilize no portal web a possibilidade do contribuinte fazer a sua informação diretamente, mas em nenhum momento ele vai baixar um programa gerador. Ele tem que acessar, fazer de forma online. São mudanças que nós temos visto na tecnologia, né? Que nós estamos mais em ambiente web service do que efetivamente por download, né? A gente tem visto essa mudança em relação às questões. Você mencionou que o certificado digital ou o código de acesso pode nos dizer em que situações e qual certificado será aceito, afinal de contas? Sim. Como o arquivo ele vai ser assinado digitalmente, então a assinatura ela se dá com certificação digital, com certificado digital válido ou então um código de acesso. Quando eu falo de certificação digital perante a Receita Federal, que essa obrigação acessória ela é transmitida ao SPED, então a Receita Federal ela permite que essa obrigação acessória seja cumprida com a certificação digital tipo A1 ou A3. O A1 é aquela que fica gravada na máquina, o A3 é quando tem uma outra mídia. Pode ser o eCPF do responsável legal, o eCNPJ do estabelecimento e também procuração eletrônica, tanto no eCPF quanto no eCNPJ. E o código de acesso ele é permitido para as empresas do Simples Nacional, que tenham apenas um empregado, e para o MEI, nas situações que eles estiveram obrigados a fazer, a transmitir esta informação. Nas demais situações, precisa o certificado digital, efetivamente. Então, dentro dessa pergunta, o que a gente poderia dizer, então, afinal, quais são as obrigações, as informações que nós teremos que transmitir via IFD-RENF? Ok.
A FD-Reinf, o próprio nome diz que são informações de retenções, mas não apenas de retenções. Então, se a gente pensar no âmbito das retenções, a gente vai pensar na retenção que não é decorrente do trabalho. Então, as retenções decorrentes do trabalho, como, por exemplo, o imposto de renda sobre a folha de pagamento, a previdência sobre folha, previdência sobre comercialização de produtor rural, isso tudo será informado no e-social. A FD-Reinf é exclusivamente retenções das pessoas jurídicas e que também não se refiram a salários. Então, se não se referem a salários, como a gente pensa nela substituindo a DIRF, quando a gente pensar, por exemplo, o imposto de renda sobre a locação, a pessoa jurídica pagando para uma pessoa física, isso não é rendimento de trabalho, é um aluguel. Então, isso não vai para o e-social, isso vai para a FD-Reinf. Então, a gente pode fazer uma primeira separação em relação às retenções, que quando decorrentes de trabalho serão no e-social e, do contrário, serão na FD-Reinf. As informações referentes, então, às contribuições previdenciárias, as retidas sobre as notas fiscais emitidas quando houver cessão de mão de obra e empreitada, né? Então, as informações dos serviços tomados e prestados, essas retenções serão na Reinf. Nós também temos as informações do imposto de renda, né, da pessoa física, nessas situações que eu mencionei, mas jurídica em relação às demais situações, né, de emissão de notas fiscais, remessas para o exterior, juros sobre capital próprio, essas outras situações que não são decorrentes do trabalho, do PIS, da COFINS e da contribuição social, também retidos nas prestações de serviço ou fornecimento de bens e mercadorias a órgãos públicos federais. E também em relação a recursos repassados ou recebidos por associações desportivas, né, que mantêm uma equipe de futebol profissional, aí é referente à parte previdenciária, comercialização de produção rural quando é pessoa jurídica, que a pessoa jurídica faz o pagamento da sua contribuição previdenciária sobre a comercialização da sua produção rural, a pessoa jurídica faz a informação na Reinf. Agora, se uma pessoa jurídica está comprando, adquirindo de um produtor rural comercialização dos seus produtos e a retenção previdenciária, aí vai ser no e-social, porque é referente ao trabalho dessa pessoa física, mas jurídica vai ser na Reinf. A CPRB, que a gente já comentou lá no início, então a contribuição previdenciária substitutiva, que até a gente teve uma alteração agora a partir de 1º de setembro, a vigência, né, da Lei 2.546 de 2011. Então, essas informações serão na Reinf. E também entidades promotoras de eventos que envolvam associação desportivas que mantenha clube de futebol profissional também serão efetuadas na IFD-Reinf. Certo. Para ficar claro, todos os tributos retidos serão informados através da FD-Reinf? Em um primeiro momento, a gente pode dizer que a FD-Reinf hoje ela é apenas previdenciária. Certo. Somente informações no âmbito previdenciário é que estão sendo transmitidas para as empresas do primeiro grupo, que já estão na obrigatoriedade, e as outras que entrarão na sequência, conforme o cronograma. Nesse primeiro momento, apenas as retenções previdenciárias. Lembrando que, como eu comentei anteriormente, o que for de trabalho é no e-social e o que for de pessoa jurídica, aí será na FD-Reinf. Então, previdência de trabalho no e-social, previdência de pessoa jurídica na Reinf, e os tributos federais, o que for sobre a folha já vai ser informado no e-social nesse primeiro momento, né? Desde o cronograma em si. Mas os demais, o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS, serão informados, mas não neste primeiro momento. Nós ainda não temos esta previsão, o seu layout não contempla ainda, mas será sim informado através da Reinf. E já o ISS, que é um outro tributo, que há previsão de retenção, conforme a Lei Complementar 116 de 2013 e as legislações municipais próprias, esta não tem qualquer vinculação aqui em relação à Reinf. Certo. Então, com relação aos tributos federais, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, há previsão da informação dos eventos correspondentes? Nós já havia no layout anterior o registro 2070, aonde seriam informadas essas retenções no âmbito federal, as retenções que hoje são informadas em DIRF.
Porém, no final de setembro, um ato declaratório excluiu este evento para posterior remodelação. Então, neste primeiro momento, estes tributos não serão informados na FD-REINF. Não estão sendo, inclusive, para as empresas que já estão na obrigatoriedade. Certo. Só para ficar claro para os participantes, então. Nós tivemos a exclusão do evento 2070, agora no final de setembro, mas não houve a revogação, correto? Sim. Isso significa, então, que vai passar por uma remodelagem e ele vai existir. Isso, na verdade, o que a nota do portal do SPED diz que serão criados novos eventos, então eu creio que ele vem com uma estrutura diferente, né? Porque se nós pensarmos no âmbito da substituição da DIRF pelo REINF, são várias formas de retenção, várias situações, bases de cálculo, enfim, e isso tudo tem que ser contemplado dentro da FD-REINF. Então, este evento saiu provisoriamente, mas depois retorna com um novo formato. Certo. Então, nós podemos dizer que a substituição da DIRF pela FD-REINF, ela não vai ocorrer de forma imediata. Não há previsão de que ela deixe de ser enviada. Inclusive, nós já temos a instrução normativa da DIRF ano calendário 2018, a DIRF 2019, que a gente entrega até o final de fevereiro de 2019. Então, contemplando as retenções tais quais elas sempre foram informadas em DIRF. Então, mesmo aquelas empresas do primeiro grupo, que são aquelas empresas que têm um faturamento, tiveram lá em 2016 um faturamento acima de 78 milhões, que já estão enviando as informações da retenção do imposto de renda no e-social da pessoa física, né, porque da jurídica elas também não estão enviando, mas a da física elas já estão, né, no e-social. Mesmo assim, elas vão fazer a informação de forma completa durante todo o ano calendário de 2018 na DIRF 2019. Então, não há uma previsão de exclusão, e se nós pensarmos que o cronograma do e-social também sofreu uma alteração, postergando e para algumas situações o envio dos eventos da Folha, então podemos dizer que a DIRF ainda continuará, né, 2018 entregando 2019 e 2019 também, porque ainda não há contemplação dessa substituição toda, não é? Então, se a gente considerar então que ainda a gente não tem essa informação neste primeiro momento, relativo aos tributos federais. Sim. Apenas das contribuições previdenciárias serão informadas então no REINF? Isso. Hoje podemos dizer que a FD-REINF é exclusivamente informações previdenciárias. Ok. E qual é a vinculação entre o e-social e o FD-REINF, considerando então os aspectos previdenciários? Sim. Considerando os aspectos previdenciários, o e-social ele vai trazer as informações das retenções previdenciárias, informações das contribuições sobre a folha de pagamento. Na FD-REINF eu teria as informações da contribuição previdenciária sobre a receita bruta e também das retenções na fonte. A retenção na fonte ela é sempre uma antecipação do valor devido. Então eu vou ter a minha informação conjuntamente de ambos, né, e-social e FD-REINF, o devido e o retido, e a sua apuração vai ser informada na DCTF Web, transmitida através da DCTF Web e gerado então um DARF para pagamento. Claro que nesse primeiro momento, como eu não terei todas as informações, por exemplo, eu posso ter uma empresa que está apenas na FD-REINF e não no e-social, e também não está com a obrigatoriedade da DCTF Web. Tá? Então, não vai haver esse processo nessa sequência. Mas aquelas empresas do primeiro grupo, elas já estão enviando o e-social, enviando a FD-REINF, gerando a DCTF Web e gerando o DARF para o recolhimento da contribuição previdenciária a partir da DCTF Web e das informações, então, e-social e FD-REINF. Certo. Então, qual o prazo para o início dessa obrigatoriedade? Sim. Na verdade, existe uma expectativa aqui em relação a que haja uma prorrogação do prazo de início do cronograma em decorrência da prorrogação que a gente teve no cronograma do e-social. Tá? Mas, considerando a atual normativa, né, a 1701, as empresas do primeiro grupo, que são aquelas empresas acima de 78 milhões, essas já estão obrigadas. Né? As demais empresas que estariam dentro de um segundo grupo, para a REINF ainda nós só temos 3 grupos. No e-social já foi aberto até o 4º grupo, então por isso a expectativa de que haja uma prorrogação.
mas considerando o texto da normativa. Então, o segundo grupo, que seriam todas as demais pessoas jurídicas que não aquelas do primeiro grupo e nem do terceiro grupo, que são os órgãos da administração pública, elas estão obrigadas a partir da competência novembro, agora de 2018. Né? Então, considerando que não ocorra nenhuma alteração no cronograma de entrega da REINF, o início da obrigatoriedade dela para as demais pessoas jurídicas, exceto quem já está e os órgãos públicos, é novembro de 2018. Certo. Então, e tendo esse início dessa obrigatoriedade, qual é o prazo de envio, então, do arquivo? Sim. A FD-REINF, nós temos a FD-REINF mensal, que ela vai ser enviada até o dia 15 do mês subsequente à ocorrência do evento, a competência em si, né? Por exemplo, eu tenho uma nota fiscal emitida no mês, terei, né, no mês de novembro, iniciando o prazo, eu tenho até o dia 15 de dezembro para fazer a transmissão. E também nós temos a situação dos espetáculos esportivos, né, que aí a obrigatoriedade da transmissão ela é até 2 dias úteis após a realização do evento. Então, só em relação à questão esportiva. No geral, assim, de uma forma geral, é até o dia 15 do mês subsequente. Quando não há informações a ser transmitido, é obrigatório mesmo assim o envio da FD-REINF? Sim, nós temos dentro da normativa e os manuais de orientação que eu tenho a FD-REINF sem movimento. E esta FD-REINF sem movimento, ela vai ser sempre enviada na primeira competência que ocorrer essa situação sem movimento, né, sem eu ter uma informação em relação àquelas retenções, aquelas situações que a gente viu de informações que serão prestadas, e também em relação ao mês de janeiro. Então, um exemplo prático. Eu tenho uma empresa que está nesse segundo grupo, obrigatoriedade de novembro. Mas eu não sofri retenção previdenciária, não efetuei retenção previdenciária, não tenho CPRB, não tenho eventos esportivos, não sou pessoa jurídica da área rural, né, produtora rural. Mesmo assim, eu vou enviá-la referente a novembro, porque é o primeiro mês nessa situação sem informação. Então, eu vou fazer a transmissão ao SPED sem movimento. Aí, digamos que eu continue nessa situação, lá em janeiro eu volto a fazer a FD-REINF sem movimento. E aí eu fico desobrigada até voltar a estar nessa condição. E isso se aplica a todas as pessoas jurídicas, de uma maneira geral, exceto em relação ao MEI. O MEI só vai fazer a transmissão quando houver realmente informação. Nos demais casos, eu tenho a regra. Primeiro mês sem movimento informo e, obrigatoriamente, a competência janeiro de cada ano calendário, todas as pessoas informam. Mas lembrando, né, que a gente tem que ficar atento a essa questão do cronograma, né, que poderão ocorrer alterações. Muito bem. Então, como vimos no webinário hoje, muitas coisas, né, Marilene, ainda vão sair e a Lefisc está preparada e atenta a essas alterações, justamente para trazer a vocês, na forma de plantões, webinários e cursos, para que vocês vejam essas alterações. Nós teremos agora, inclusive no dia 25 e 26 de outubro, um curso que você vai ministrar, que é sobre as retenções. Vocês podem entrar em contato com nossa equipe de cursos EAD para verificar que nós teremos 2 dias de curso, né, Marilene? Você vai abordar neste curso o que ali? Eu falarei sobre as retenções, tanto a previdenciária quanto as retenções federais e também o ISS. E em relação à contribuição previdenciária, que já está dentro do FD-REINF, quais são os registros, né? Quais são as obrigações acessórias que serão substituídas a partir desta FD-REINF. E também, de uma forma geral, abordando essa questão da legislação, né? Porque a obrigação acessória em si, é importante a sua informação correta e ela decorre do conhecimento da legislação pertinente. Então, a gente aborda a questão do aspecto da obrigação acessória, mas também o aspecto da obrigação principal, que é o cálculo do tributo. Até porque a gente acredita que aquele evento que foi excluído, 2070, não demore tanto para sair. Então, o pessoal já vai estar preparado com essa situação. Isso. Quando sair o evento 2070, nós sairemos com um curso sobre isso, mas neste momento nós estamos fazendo um preparatório para essa situação, né? Exatamente.
Muito bem, nós agradecemos a todos os participantes e os convidamos a nos acompanharem em nossas redes sociais e, como eu falei no início, a se inscreverem no nosso canal do YouTube da Lefisc e colocar ali o aviso de notificação para que vocês sempre sejam notificados quando sair alguma alteração da Lefisc para vocês. Dessa forma, vocês vão receber gratuitamente todos os plantões e alterações da legislação, cursos e webinários. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Marilene. Obrigada a todos.